A gente fala agora de um outro problema, tá? E agora com os moradores dos Flechais. Outra reunião hoje aconteceu com a OAB e os moradores dos Flechais ali em Bebedouro. Aquele drama que os moradores continuam vivendo, eles reclamam do isolamento social da comunidade, claro, querem uma solução, a realocação, por exemplo. Esse é um assunto que a gente não pode deixar cair no esquecimento, porque essas pessoas precisam de ajuda. A Beatriz Lacerda esteve mais cedo lá e nos conta como foi essa reunião e qual foi a promessa dessa vez. Então vamos lá, Beatriz Lacerda, boa noite mais uma vez, Bia. Olá, Edson, muito boa noite. A gente fala aqui de Jacarecica, da sede da OAB, onde terminou agora há pouco essa audiência pública que foi convocada pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos aqui da Ordem dos Advogados e também Defensoria Pública. Eles quiseram ouvir mais uma vez os moradores que ainda vivem na região dos Flechais de cima e de baixo. Famílias que não entraram no mapa de realocação da Braskem e por isso não receberam nenhuma indenização. Elas vivem o chamado ilhamento social. Estão lá nas casas, morando naquela região e reclamam que perderam muitos serviços básicos, reclamam também da insegurança, porque muitos moradores saíram dali e ficaram poucos. Cerca de 800 famílias que ainda vivem nessas regiões pedem por indenização. Elas querem ser realocadas e não querem que o bairro seja revitalizado, que é uma das propostas, se não a principal proposta que a Braskem tem feito em todo esse tempo. Então, diante desse impasse, do que é a vontade dos moradores e o que a Braskem tem oferecido, a OAB e a Defensoria estão tentando fazer uma conciliação. Por isso, hoje, mais uma vez, eles ouviram a comunidade. E num momento muito emocionante aqui, para quem estava participando da audiência, foi o momento em que se questionou para os presentes o que eles preferiam, se era a realocação ou se era a revitalização do bairro. Vamos acompanhar. A favor da reurbanização, por favor, levante o braço. Quem é a favor da realocação? Juro por Deus, isso que eu estou dizendo. Por Nossa Senhora, que eu conheço com ele aqui pedindo por Nossa Senhora, tira a ali. É verdade. Tire enquanto pode. Porque se você for para a minha casa, Pois é, Você está vendo aí a angústia desses moradores dos Flechais, pessoas que trabalhavam na própria comunidade, tinham uma clientela local, tinham pequenos empreendimentos e agora não tem mais esse trabalho. Outras reclamam de aparecimento de rachaduras nos imóveis também. Então, diante de tudo isso, dessa reclamação dessas cerca de 800 famílias que ainda vivem nessa área, aí a OAB está se propondo a levar um relatório, mais uma vez, à Defensoria Pública e ao conhecimento do Ministério Público Federal para tentar uma conciliação, para que isso não vá para a Justiça, para que não seja mais uma causa ajuizada, porque demoraria demais, Edson, o processo para essas famílias serem indenizadas, que é o que elas querem. Por isso, todas essas audiências estão sendo convocadas para não restar dúvida. Um ponto muito importante que aconteceu aqui hoje foi a apresentação de um laudo antropológico. Esse laudo ele foi produzido por um sociólogo e antropólogo que é professor da Universidade Federal de Alagoas, o Edson Bezerra. Ele concluiu um estudo informando que, para ele, não há outra possibilidade senão realocar essas famílias. Vamos acompanhar. Eu fui procurado para produzir um contralaudo, Um contralaudo é um documento que se opõe a um laudo oficial. O primeiro laudo, ele foi um laudo feito que constata a miserabilidade daquela situação, mas ele não deixa claro a questão da realocação. Então nós somos in loco, nós constatamos a situação degradante no que se encontra, O pessoal está completamente ilhado, sem condições de sobreviver, não tem transporte, não tem posto de saúde, não tem policiamento, não tem supermercado, não tem absolutamente nada. Então, de forma que, é óbvio que existe um ilhamento daquela situação, daquela região, dos Flechais. Inclusive, eu falei que aquela situação dos Flechais é uma situação que vai se reproduzir na Xande Bebedouro, na Marquês de Abrantes, porque aquele povo está completamente ilhado. Eles estão sem acesso a transporte, a farmácia, mercadinho, tudo para eles têm dificuldade de acesso. Mas o que a Braskem alega para esses moradores que ainda vivem por lá?
eles estão oferecendo um valor, passaram para a gente que eles estão oferecendo um valor para eles continuarem lá. Só que a gente verificou que não dá para eles ficarem lá, diante dessa situação. Hoje, a população quer sair do bairro. Sim, a gente estamos em busca da nossa realocação com a nossa indenização justa. Por quê? A gente estamos sendo afetado pela Braskem. O isolamento e o ilhamento, no meu ponto de vista, é pior do que o afundamento. Porque o afundamento o pessoal já se evacuaram. E a gente continua, a gente ainda permanece naquele local insalubre, da gente conviver, a gente entra no risco e sai no risco. Tá aí, mais uma vez, a palavra dos moradores que hoje vivem naquela região, né? Estão muito angustiados, alguns adoeceram e até agora o pedido deles não foi atendido. Não houve uma sinalização de um acordo que eles considerassem justo por parte da empresa mineradora Braskem, né? Como eu disse no início, eles não entraram nesse mapa de risco de que foram afetados pelo fenômeno geológico que aconteceu aqui na cidade, por isso eles não tiveram direito à indenização. O líder comunitário da região do Flechal, o Antônio Domingos, ele afirmou aí que participou de uma audiência pública no Ministério Público Federal em que foi oferecido o valor de R$25 mil para que as famílias permanecessem. Só que essa oferta, ela foi rejeitada. Então, mais uma vez, existe um impasse, uma falta de acordo e é isso que a OAB Alagoas, junto com a Defensoria Pública do Estado, está tentando conciliar, né, junto à Braskem também, lógico, ao Ministério Público Federal que vem acompanhando esse processo desde o início, né? Ficou aí mais um registro da insatisfação dos moradores e até do desespero de alguns que não veem outra saída senão uma justa indenização para que eles possam sair dessa área que está condenada, segundo ele, está fadada a esse ilhamento. E segundo o antropólogo, é um ilhamento que pode até se estender para outras áreas próximas. Edson. Pois é, Bia, é uma tristeza muito grande. A gente viu aí, né, o depoimento de um dos moradores que, né, pediu a voz, né, enfim, falou que ele até para comprar um remédio ele tem que ir para o mercado porque lá perto não tem mais nenhuma farmácia. Então imagina só uma área que antigamente tinha tudo, né? Você tinha praticamente um comércio complexo lá, né? De tudo você conseguia encontrar ali na região de Bebedouro. Hoje não. Então é uma situação realmente muito séria, dolorida, né? Eu me coloco inclusive no lugar dos moradores de lá e gostaria que as autoridades também se colocassem, né? Inclusive assim, a gente até hoje espera, a gente já pediu inclusive uma nota à Braskem sobre a situação inclusive de hoje, se realmente foi oferecido, enfim, esse valor que foi levantado hoje na reunião, estamos aguardando ainda um espaço, mas a gente lembra, né, Bia, que esses mesmos moradores já fizeram pelo menos 2 protestos contra a prefeitura, porque a prefeitura sequer chegou a ouvi-los, né? E a própria Braskem disse que não tinha como incluir esses moradores na área se a Defesa Civil de Maceió não dissesse que eles estavam numa área de risco. Então há esse impasse aí que talvez com a presença da OAB possa ser solucionado, porque o que não dá é para que esses moradores continuem na situação em que eles estão hoje, né, Bia? Uma nota técnica que foi divulgada há pouco tempo atrás, né, pelo Serviço Geológico Brasileiro, assinada também pela Defesa Civil Nacional e Municipal, dizia que problemas estruturais em algumas casas da região não podem ser ligadas naturalmente ao processo geológico que vive Maceió. Que esses problemas de algumas casas da região podem ser problemas de base, de fundação e que necessariamente a culpa não é da Braskem, em outras palavras. Então, diante dessa nota técnica que veio do governo, os moradores ficaram aí sem um respaldo técnico para cobrar essa indenização. Por isso que a OAB, ela convida aí um antropólogo para tentar comprovar de outras formas esse dano. Então, se não é numa rachadura da casa, mas é um problema muito maior ao redor dessas casas, né? É um problema sociológico, é um ilhamento que eles estão vivendo, que é um prejuízo que não dá para calcular. Então, é por isso que eles pedem essa indenização para sair, não é para reformar os imóveis, nem para fazer uma nova base. É porque não tem mais a vida que eles tinham antes, não tem mais vizinhança, não tem mais clientela, não tem mais segurança, de acordo com os moradores. Então, hoje, esse contralaudo que foi apresentado aqui, o balanço, né, o resultado, já é uma resposta para um laudo que tinha sido apresentado há pouco tempo, um laudo antropológico também. Então, são muitos laudos, né, mas a voz deles, ao que parece, ainda não foi ouvida.
não foi ouvida, porque esses laudos estão falando mais alto. Só que a comunidade, Edson, pelo que a gente viu hoje, está muito unida, não desiste e está contando aí com o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e também da Defensoria Pública do Estado para fazer valer, né, o desejo deles, que é por uma justa indenização, o que ainda não aconteceu. Volto com você. E pela realocação, né? Indenização com realocação, esse é o principal pedido dos moradores lá. Seria muito bom que as autoridades pudessem sentir, ou pelo menos ir até o local, seria o mínimo, né? Ouvir os moradores e conhecer, de fato, o problema que eles estão enfrentando. Obrigado, Beatriz, pelas suas informações ao vivo. Vamos continuar acompanhando e torcendo para que realmente a voz dos moradores possa ser ouvida. Nós voltamos a falar sobre a reunião que discutiu hoje na OAB a situação dos moradores dos Flechais. Em nota, a Braskem acabou de informar que está em diálogo com diversas autoridades para buscar uma solução conjunta que atenda a comunidade do entorno do mapa, por meio de iniciativas nas áreas social, econômica e urbanística. Eles destacam ainda que a região não consta no mapa de desocupação e é monitorado, né? Esse monitoramento é definido pela Defesa Civil e que técnicos e especialistas recomendam, assim, processos de deslocamento de populações que devem ser evitados ou minimizados, à exceção de situações de risco que não sejam passíveis de solução alternativa. Reforça ainda na nota que permanece aberta ao diálogo construtivo e em benefício da comunidade.